Como faço se meu filho tiver dificuldade em aprender? Como eu faço se meu filho não confiar mais em mim? Tenho medo de que meu filho ou filha apanhe na escola e sofra bullying? Como eu faço se alguém bater no meu filho ou na minha filha? Meu filho não gosta de fazer para casa. O que eu vou fazer? Como devo receber minha criança depois de um dia na escola, de um dia cansativo? Como é que eu faço para incentivá-la a gostar de estudar? Olá, hoje eu responderei essas perguntas que vocês me enviaram, para a gente fechar a nossa série sobre a rotina escolar. Tem perguntas das lives, no WhatsApp, do Instagram e do formulário que eu enviei para vocês. Eu sou a Edna Barbosa, sou pedagoga, sou escritora de livros infantis e assuntos pedagógicos e sou contadora de histórias. Eu crio conteúdo diariamente sobre assuntos que ajudam e que te atrapalham na criação de um filho nota 10. Hoje e quando ele for adulto. Então vai aí um aviso importante, nós temos live toda quinta às 21 horas, então já sabe, se inscreve aqui no canal para não perder nada. Já adiantando, eu não vou identificar as pessoas porque eu prometi que não identificaria no questionário e também eu esqueci de pedir permissão para o pessoal do Insta, ok? Então vamos para a primeira pergunta. Como os pais devem receber as crianças na volta da escola? Eu vou começar a responder te fazendo algumas perguntas. O que você pergunta quando seu filho chega da escola? Como foi o seu dia? O que aconteceu de novidade hoje na escola? Você aprendeu algo novo? Ou você diz, vai trocar de roupa, você tá sujo, vai guardar a mochila, arruma esse material, vai tomar banho, pelo amor de Deus. Você não aprendeu nada direito? Você aprontou hoje na escola? Como é que foi lá? Não esconde nada de mim. O normal é a criança chegar em casa com muita expectativa, contando as novidades da escola. Às vezes ela chega dizendo que tem para casa, num nível de expectativa muito grande. E professor esperto gera expectativa na criança para comparar a casa. Ele sabe que essa expectativa estimula e favorece a aprendizagem. Todos nós precisamos de um nível de expectativa, de um nível de ansiedade para aprender melhor. Então a criança chega sempre com essa expectativa em casa, para contar para a mamãe, para o papai ou os responsáveis. A forma com que os responsáveis recebem essas novidades é que vai determinar se a criança vai continuar demonstrando essa expectativa na hora de mostrar as novidades aprendidas na escola ou os acontecimentos da escola, e vai ser grande a motivação na aprendizagem e na memorização. Principalmente quando mostra para casa. Ou até mesmo num bilhete reprovativo. Quando ela chega com um bilhete onde aconteceu alguma coisa ruim na escola com ela, o que nós precisamos fazer, os pais? Converse, corrija, mas continue estimulando e incentivando a criança a estudar. Pais que não sabem cobrar geralmente desestimulam seus filhos e tiram a motivação para estudar. Ou até para a criança continuar mostrando o que aprendeu, ou o que aconteceu, ou o que acontece na escola. Seja um incentivador. Se você não se manifesta ou não demonstra alegria com o fato da criança fazer a única função, ou demonstrar a única função que ela tem realmente oficial na vida, que é estudar, para quem é que ela vai compartilhar então aquilo que ela faz? A outra atenção que nós precisamos dar nessa situação é essa parceria da família e da escola. Nós precisamos ser parte, na medida do possível, no ambiente da escola. Existem pais e mães que os funcionários da escola sentem mal quando eles aparecem, porque eles sabem que esses pais vão chegar e vão criar problemas. Eles querem falar alto, querem brigar, resolver problemas diretamente com o professor para mostrar quem eles são. Brigam por tudo, fazem ameaças, querem fazer justiça com as próprias mãos, até agredir crianças, outras crianças, além daqueles que a escola nem conhece. A escola é um ambiente à parte. Você não tem que morar na escola, mas precisa ter familiaridade com ela. Saber que aí está o seu filho durante 4, 5 horas no dia e que você confia nas pessoas que estão cuidando do seu filho. E que precisa acompanhar esse processo sempre que possível, indo às reuniões, tendo uma relação amigável, pelo menos respeitosa. E isso faz com que seu filho se sinta seguro nesse ambiente.
Então, estimule, elogie, faça parte da vida escolar de seu filho e ele entenderá que você também é um parceiro. Ah, e quando a criança estiver falando sobre o que aprendeu, ouça e faça perguntas diretas, estimulando a falar mais. Fale mais, de uma forma leve. E quando ela estiver te contando, ela vai estar, na verdade, te ensinando o que aprendeu, nas palavras dela. E nesse processo, ela está fazendo um exercício de fixar na memória os conteúdos aprendidos na escola. E a próxima pergunta tem a ver com a escola, porque ela melhora a vida escolar. Então, eu vou te responder e depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor, tá ok? O que é CCH? O que é CCH? Criando com Histórias. É um método que eu criei para pais a ajudarem seus filhos a aumentarem a capacidade de reterem o que aprenderam em até 355%. Uau! Contando história para eles de 7 formas diferentes. Essas formas de contação são atreladas a mecanismos da neurociências e da pedagogia. Parece confuso, mas só quer dizer atrelado a como o cérebro aprende, para a criança aprender com facilidade. Consequentemente, esse método estimula o desenvolvimento da criança desde a fala, a escrita, a leitura, a aprendizagem, ou seja, a inteligência da criança. Até em questões emocionais, a criança precisa ter inteligência emocional. Ou seja, se a idade emocional da criança está de acordo com a idade dela. E as vagas para novas turmas eu sempre aviso pelas redes sociais, principalmente por e-mail e WhatsApp. Então fique atento aí, por poucos dias é que eu abro o carrinho, tá ok? Desse método, desse curso. Vamos lá, próxima pergunta. O que fazer para não entrar na paranoia das escolas ou sociedade que só se tem valor e que será bem-sucedido se for o melhor, padronizando o saber e aprendizagem? Eu tenho uma palestra exatamente sobre isso, em que eu trago uma reflexão para os pais sobre a forma de lidar com a vida escolar dos filhos, que é pais patrulheiros versus pais incentivadores. E o que choca é exatamente que a maioria dos pais são, sim, pais patrulheiros. Porque somos imediatistas e queremos resultados palpáveis. Primeiro ponto que eu preciso pensar é que como pais ou como mães nós precisamos desconstruir que sucesso escolar é nota boa e que nota boa vai trazer sucesso profissional. A nota é consequência dessa facilidade ou dessa aprendizagem. Nota não é inteligência, não é sinal de inteligência. A facilidade em aprender, sim. A forma de lidar com a aprendizagem, sim. E isso, sim, é sucesso escolar. E com certeza determina um sucesso profissional. O posto de boas notas ou a posição, né? Qualquer um tira do seu filho. Mas ninguém tira a inteligência dele ou dela. Criar filhos buscando notas é criar adulto que não sabe lidar com frustrações e que se tirar uma nota ruim, eles vão acreditar que são burros. Tudo os paralisa por ser complicado demais. Que não gostam de ler, que não têm facilidade em aprender, correndo um sério risco de desenvolverem até doenças emocionais, depressão, crise de pânico e níveis elevados de ansiedade. Exatamente a sua relação nesse processo, pai, mãe, é que vai determinar a relação dos nossos filhos com a aprendizagem. De entender que se esse relacionamento entre vocês em casa está mal, não haverá bons resultados na escola, porque nós estamos falando de uma pessoa só. A vida escolar é o reflexo da vida em casa. Para sair dessa paranoia, como você disse, nós precisamos deixar desse imediatismo, essa necessidade de ficar comparando nossos filhos com um coleguinha, entender o que seu filho precisa para você ajudá-lo. Cada um tem um ritmo, uma forma de aprender, uma modalidade de aprender.
e que cada escola, ela não vai dar conta de todo mundo, mas a sua vivência na vida de seu filho e a sua participação na vida escolar dele vai despertar essas características que farão dele um melhor profissional do futuro. Um sistema padronizado de ensino nós não podemos mudar. E não tem como mudar mesmo uma escola com um professor para 20 ou mais alunos, criar uma forma de ensino para cada um. Por isso a necessidade de pais presentes na escola, na vida de seus filhos. Se não podemos mudar algo, devemos mudar a nós mesmos. Se você ainda não entendeu a importância dessa pergunta, entenda. Pais que não acompanham a vida escolar dos filhos de perto estão perdendo tempo e perdendo a oportunidade de vê-los mais felizes e desenvolvendo as características que seus filhos precisam, justamente para terem facilidade em aprender, saberem lidar com frustrações e serem persistentes, se adaptarem com mais facilidade a mudanças e outras características ligadas ao famoso sucesso profissional. E independente da idade que seu filho tenha hoje, quando chegar no futuro, você desejará ter começado esse acompanhamento agora. Meu filho tem 7 anos, está no 2º ano e está tendo dificuldades para fazer a letra cursiva. Essa pergunta foi da live e eu queria dar uma reformulada nessa resposta aqui agora, ok? Bom, nesse caso, o ano escolar, ele não importa muito se a escola faz o devido trabalho, mas a idade sim. Proporcionar o prazer, a alegria de aprender através de atividades lúdicas e através de jogos, de brincadeiras e brinquedos e até outras atividades criativas que também vão dar prazer à criança e que terão essa função do traçado, desse trabalho da letra caixa alta e da letra cursiva. Isso é importante acompanhar. Nós precisamos deixar a criança amadurecer naturalmente. Nada pode ser forçado. A criança entra na escola e não vai logo pegando no lápis e já escrevendo, principalmente, esse traçado de letra cursiva. Há um preparo para isso. E esse preparo também se aprende muitas vezes brincando, como eu falei na última live. E ao invés de forçar e queimar etapas, nós precisamos entender o quão preciosas são as brincadeiras, as atividades lúdicas e o quanto elas possibilitam e favorecem essa maturidade e essa aprendizagem da criança. A criança tem que escrever no momento que elas já estão prontas para isso, né? Pode ser altamente penoso para a criança ser forçada a escrever antes da hora, por isso é sugerido atividades, brincadeiras que preparem a criança para esse momento. E isso faz parte da alfabetização. Haverá um momento em que a criança iniciará, ela vai começar com atividades que serão um trabalho no traçado dessa letra. Nada será forçado, nada será cobrado. E isso não pode ser colocado um holofote, tem que respeitar o tempo da criança. O que nós não podemos é fazer desse momento um momento infeliz para a criança. Você sabia que escrever, que essa atividade, esse exercício manual da escrita, ele nos deixa pessoas mais saudáveis emocionalmente? Ele desperta o nosso cérebro, ele ativa funções mentais que favorecem conexões que vão combater a depressão, que diminuem o estresse, que melhoram a concentração. Muitas pessoas hoje estão defendendo que não precisa escrever, vamos só digitar, vamos só usar o teclado, mas escrever, o exercício da escrita, ele é muito importante para o ser humano. Eu lembrei das minhas filhas porque elas eram muito novas e a coordenação pedagógica da escola me chamou e disse que precisaria adiantá-las de série, porque elas sabiam tudo que estava sendo dado e isso estava desmotivando elas. E estava atrapalhando o desempenho dos outros colegas também. Hoje eu entendo que a professora ela precisa estar preparada para receber esse tipo de aluno. Né? Na época, eu achei que o argumento que a coordenadora usou comigo era suficiente, era certo,
Pouco se tinha escrito sobre o assunto e eu concordei. Foi um sofrimento no caso das minhas filhas. A mais velha, principalmente, ela foi para a nova turma, ela era bem mais nova, os pais dos coleguinhas comentaram em casa, então não foi uma aceitação, não foi uma boa aceitação. A turma já estava fazendo letra cursiva e a minha filha ainda não, mas ela queria acompanhar os colegas e queria fazer. Ela fazia só que isso era um esforço mental e motor muito grande. E eu achava que a letra estava feia e associada a um atraso. Então eu fui à escola, encontrei com a professora Laurena, que hoje ela é diretora de uma escola aqui na minha cidade e é minha colega de neuropsicopedagogia. Na época, ela me impressionou com a sua tranquilidade. Ela era muito nova, havia acabado há pouco a faculdade de pedagogia e ela me disse que feia nada. A letra, na verdade, ela não tem que ser bonita. O que é feio para um é bonito para o outro. E a letra precisa ser compreensível, inteligível. Vamos respeitar o tempo dela e assim foi. A professora Laurena trabalhou em sala de aula, as atividades, que ao final do ano a letra estava um mimo. Não era o que eu esperava, mas era o que ela podia fazer. Ela nunca deixou a família colocar peso, nem os colegas, sabia que não estava sendo fácil para a criança, mas foi um trabalho excelente. Principalmente queimar uma etapa, pois o natural é a criança amadurecer naturalmente. Rousseau diz que a criança tem que amadurecer na criança. Nada deve ser forçado. Eu sei que o processo da letra cursiva não é um processo fácil para a criança. E ele deve ser estimulado e prazeroso. E a criança deve ir até onde ela der conta, um pouco a cada dia. Agora, outra pergunta. Quando a criança tem muita dificuldade de aprender, qual será a dica? A criança, quando tem dificuldade de aprender, podem ser por dois motivos. Primeiro, tudo que a criança aprende está muito relacionado à emoção. E ela associa se algo é bom ou não, fácil ou difícil, de acordo com a emoção que ela tem na hora que ela está aprendendo. Isso vai ser refletido na escola. Então, se ela está com dificuldade de aprender, pode estar acontecendo algum ruído aí, nesse processo. Ela aprendeu, mas não estava no momento legal. É chato, ou que ela é burra, ou que não aprende. Às vezes ela ouviu isso por causa dos momentos de atividade em casa. Por isso a importância de assistir o vídeo do momento do para casa, né? Antes de tudo, a criança precisa do apoio constante dos pais em todas as atividades possíveis, para saber exatamente onde estão as dificuldades da criança. Para o pai se inteirar dos conteúdos ensinados na escola e proporcionar atividades e passeios prazerosos. Ele não tem que saber resolver, mas ele tem que se inteirar em tudo aquilo que está relacionado com aquilo que a criança está vendo ou que está aprendendo. Se a criança está aprendendo sobre réptil e não está assimilando bem, você leva ela no parque ecológico, no zoológico, e ela vai ver alguns répteis. E isso vai ser estimulante por causa da emoção que eu citei para você. Existe a necessidade de acompanhamento diário. Um risco aqui é terceirizar esse trabalho. Alguns contratam um reforço escolar e entregam achando que o problema está resolvido. Não, não é problema você contratar, mas acompanhe esse reforço, participe, tendo em mente que a criança aprenderá com mais facilidade se você, papai e mamãe, estiverem acompanhando. O que eu trabalho no Criando com Histórias é justamente, em poucos minutos do dia, gerar expectativas, criar estratégias para auxiliar a criança também nas dificuldades que ela tem na escola, em um momento prazeroso para ela, que é o momento das histórias com os pais. E por último, acompanhar mesmo de perto a vida escolar do filho, entendendo que a aprendizagem também é um dever dos pais em casa. E tem vídeo sobre isso também. Os perigos da vida escolar não assistida, né? Nesse vídeo, os perigos da vida escolar não assistida, você vai ver muitos detalhes e muitas dicas sobre como acompanhar esse processo passo a passo, tá?
E isso já te trará resultados positivos. Mas se não resolver o problema, a gente já entra no segundo motivo, né? Se tudo isso persistir com toda essa dedicação, é necessário então procurar um psicopedagogo e fazer uma avaliação mais detalhada. Próxima pergunta, vamos lá. O que fazer quando o filho de 9 anos fica procrastinando para iniciar as tarefas de casa e sempre começa com raiva? Bom, eu vejo bem visível aqui 2 problemas. Primeiro, a procrastinação e a raiva para fazer o para casa. Isso quer dizer que ele está com falta de interesse. O primeiro problema relacionado à procrastinação é porque provavelmente essa criança está sem uma rotina bem definida. E isso traz muita falta de interesse, né? O estresse e até a baixa autoestima. Criança precisa ter rotina. Então, se for o caso, comece determinando uma rotina. Deixe uma hora certa para se fazer o para casa. Como ele tem 9 anos, faça ele sentir parte dessa construção dessa rotina. Deixe ele dar sugestões, até porque vai começar a se desarmar na hora do para casa, porque ele sabe que tem as suas atividades. Diga, filho, sexta-feira, um exemplo, depois do para casa você prefere andar de bicicleta ou jogar bola? Né? Escreve aí, deixa a criança ver a rotina, deixa num lugar visível. Né? E o outro problema é a raiva. Eu já até comecei a responder essa pergunta na resposta da pergunta anterior sobre a dificuldade de aprender. E eu sugiro que você veja o vídeo sobre como deve ser o momento do para casa, tá? Para fechar, para você entender os motivos que levam o para casa a ser desinteressante e como fazer para resgatar o interesse da criança em fazer o para casa. Você vai entender que, independente da idade, a criança só responde a estímulos que tem algo que levou ela a não gostar desse momento. E isso não foi da noite para o dia. A próxima pergunta. Antigamente, quando alguém batia na gente, o conselho era revidar. E hoje? Ótima pergunta, né? É o que eu sempre chamo de ensinar o e se. Né? Muitos pais morrem de medo do filho apanhar ou sofrer bullying na escola, mas não ensinam como lidar com essa situação. Né? E se o meu filho, e se acontecer? Hoje o conselho é ensinar como lidar com a situação de bullying, como lidar com a situação de violência na escola. Primeiro, conversar com o filho e ensinar que é o pai e a mãe que precisam resolver essas questões e protegê-lo, mesmo que esteja somente no nível das ameaças. Ensinar o filho não é assim. Você não é isso, não revide. Evite brincadeiras com colegas violentos. Haverá um momento em que a criança terá condições de lidar com essas situações e de se defender sem a violência. Ensinar o filho a procurar o professor, mas dizer para os pais quando chegar em casa. Isso é importante, mesmo que sejam só ameaças. E nem sempre a criança vai sentir confiança de contar para o professor. Mas, se não conseguir, ele deve contar para os pais. Agora, pais e professores devem ter bastante sensibilidade de entender essas situações, de ver até quando isso tudo está extrapolando e a criança está oprimida com essas situações. Existem situações de imaturidade aos extremos, onde a criança reclama de tudo e os pais precisam ensinar a criança a lidar e ver até onde a criança tem realmente razão. Precisamos aprender a ouvir a criança e levar a sério o que ela fala. Agora, outra pergunta. Como aumentar a confiança dos filhos nos pais? Ou como fazer com que os filhos confiem mais nos pais? Essa pergunta não é especificamente sobre a escola, mas reflete na vida escolar e vai ser o tema da nossa live da quinta-feira. Lembrando que começa às 21 horas e que se você quiser receber um lembrete, eu vou deixar um número de WhatsApp aqui, você precisa só falar, tá? Edna, quero receber o lembrete da sua live e pronto, tá?
E tem várias outras perguntas que eu recebi, né, sobre outros assuntos também, além da vida escolar, e eu vou responder todas. Tá? Então já se sabe, inscreve no canal para não perder nada. Um beijo e até o próximo vídeo.